Mãe, eu já te mostrei minha mãe? Não. Olha, tanto que a gente se parece. Gente, Tá no elas são tamanho. muito iguais. Ela tem 1,5 m. As duas pequenininhas, né? As baixinhas vão dominar o mundo, eu já falei pra É você. verdade. A minha é um pouquinho diferente, sabe? Na minha família, na verdade, somos só eu, minha mãe e meu irmão. E aí tem também as outras famílias, mas lá em casa mesmo somos só eu, minha mãe e meu irmão. Um pouquinho diferente também, né? E na sua? Na minha é eu, meu pai, minha mãe e eu tenho mais 2 irmãos. Mas a minha tia só tem um filho, então assim, cada família é de um jeito, né? Mas eu acho que a única coisa que todas as famílias são parecidas é que toda família é complicada. E você, galerinha, então, que tá assistindo esse vídeo, vem com a gente pra você entender um pouquinho melhor sobre a família. Família, família, papai, mamãe, tio. Eu também. Então, galera, a gente cometeu um pequeno gafe ali no comecinho do vídeo, que a gente esqueceu, assim, não esqueceu, mas a gente interpretou ali, entendeu? Eu estava falando de quando eu era adolescente. Porque assim, você fala que a gente é casada, né? Então a nossa família agora mudou um pouquinho, né? Agora a minha família agora sou eu e o Gabriel, ali na nossa casinha da Diane. Eu e o Golcher, né? Então hoje a gente mora só nós dois numa casa. Né? E aí a gente, assim, foi uma interpretação no começo, maridos a gente não Não esquecemos de vocês. Mas a nossa família mudou, né? Porque antes a minha família é em casa mesmo, assim, a minha família era eu, minha mãe e meu irmão, agora sou eu e o Gabriel. Mas então, o que é família, Mayara? Família. No figurativo, é um grupo de pessoas unidas por convicções, interesses ou origens comuns. Da matemática, conjunto de curvas e superfícies indexadas por um ou mais parâmetros. Da biologia, categoria sistêmica. Para aí, Mayara, tá muito complicado isso daí. Vamos para uma coisa mais simples e fácil de entender. Acho que uma coisa mais clara, né? Mais Dá clara. pra aplicar pro nosso dia a dia. Então hoje no nosso episódio a gente vai falar um pouquinho sobre família. Sobre essa coisa que ao mesmo tempo é tão simples de você definir e tão complexa de você entender, né? Eu sou seu pai. É verdade. Então a gente queria começar falando com vocês sobre o versículo que a gente vai explicar pra vocês qual é a relação desse versículo com família, né? Que é um versículo que tá lá em João 13, lá no verso 33 e 34. Aquela parte onde Jesus está com os discípulos e ele fala que Pedro vai o negar ali, o próximo da crucificação. E aí no verso 34 ele fala assim: um novo mandamento lhes dou. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o que isso tem tanto a ver assim com família? Porque se a gente for pensar, na família, acho que nem todos, né, de todas as famílias são cristãos também, né? E eu acho que é interessante também porque a gente sempre remete esses versículos, amar a todos, como as pessoas de fora, né? Geralmente a gente nunca associa com a nossa família, mas amar a nossa família também é muito importante, né? Faz parte. Então a gente precisa de exercitar a nossa fé também na nossa família. É um pouquinho mais difícil às vezes, né? A gente amar a sua mãe naquele momento que ela tá ali brigando com você porque você esqueceu de lavar a louça do dia anterior, que tá lá toda fedida na cozinha. É importante você amar nesse momento. É sério isso, Mayara? É nessas horas que a gente consegue que, apesar de difícil, a gente precisa de exercitar o amor de Deus e aquilo que Jesus nos ensinou, né? Tão interessante que um pouquinho antes desses versículos, né, mostra Jesus lavando os pés dos discípulos. Isso foi um ato, assim, simbólico, né, para representar, assim, tanto que Jesus serviu até mesmo os seus familiares e os seus amigos, a sua volta. Então isso é um exemplo, né, pra gente.
Pra gente também servir a nossa família com amor. Tudo que nós fizermos, fazermos com amor. E ele foi ali, se submeteu ali a lavar os pés dos discípulos dele. Aqueles pés que, gente, assim, não é igual hoje. A gente tá andando aqui de sapatilha, bonitinha, fechadinha. Naquele tempo, as pessoas andavam descalças, eram umas sandálias de tiras, depois a gente coloca a fotinha aqui pra vocês, eram umas sandálias de tiras bem abertas. E naquele tempo não tinha asfalto, era terra. Então vocês imaginem o tanto que aqueles pés estavam limpinhos e cheirosinhos quando Jesus foi lavar. Então assim, e esse papel de lavar os pés era o papel dos servos que faziam naquela época, e ele se submeteu àquilo, e demonstrando para os discípulos, olha, se eu que sou o Senhor de vocês, estou fazendo isso para demonstrar o meu amor por vocês, então eu estou deixando isso como um exemplo para vocês, justamente para dizer para vocês que não é porque eu sou Deus, ou não é porque eu sou o maior que eu vou deixar de servir a vocês. E acho que assim também é em casa, né? A gente demonstrar essa servidão para os nossos pais ou para nossa família, não quer dizer que ali que eu sou menos, ou não quer dizer que eu não posso fazer isso porque eu tenho que demonstrar, que eu tenho que ter a minha opinião, eu tenho que ter o meu papel. Eu não estou deixando de ser eu quando eu demonstro essa servidão para os meus pais ou para os meus irmãos, até meus irmãos mais novos também, né? A gente sabe que não é fácil, né? Mas a gente precisa de exercitar isso no dia a dia. Quando as situações acontecem, a gente precisa de exercitar esse amor, né? Porque a gente amar enquanto todos dizem sim pra gente, quando fazem a nossa vontade, é mais fácil, né? Então a gente precisa de, nesse momento que a gente está nesse impulso de querer brigar, de querer falar alguma coisa, a gente precisa de parar, pensar, né? E respirar fundo e deixar o amor de Deus encher os nossos corações. Aquele momento quando está todo mundo ali estressado, acabou de acontecer a situação, não é o melhor momento para você ir lá e você querer colocar a sua opinião, você querer colocar mais uma coisa, porque já tá muito tensa ali a situação. Às vezes aquele é o momento de você se recolher e falar assim, vou pensar melhor, vou pensar no como eu vou falar. Porque é completamente diferente se a sua mãe chega e fala assim, menino, vai arrumar o seu quarto. Você virar pra ele e falar assim, eu quero meu quarto desse jeito, ele tá arrumado bom assim pra mim. Naquele momento da briga, aquilo ali vai virar um peteco. Mas se depois de um tempo você for lá e falar assim, mãe, eu gosto do meu quarto desse jeito, eu posso deixar ele arrumado assim? É diferente. Você vai até demonstrar pra ela que você respeita aquilo que ela impôs pra você, mas que você gostaria de, às vezes, mudar uma coisinha ali do seu jeito também. Tudo é a forma de você falar, né? De você expressar. Às vezes você pode falar a mesma coisa, mas uma de forma mais rude e a outra de forma mais tranquila, né? Como a Mayara deu de exemplo, né? E eu acho que é interessante um ponto também, Mayara, que é assim, cada um tem um papel na família, né? Então, no momento desse de briga, que a família está em um conflito, você vai ser aquele que vai intermediar, aquele que vai ouvir, que vai dar os conselhos. Então, é importante você saber qual é o seu papel na família, né? Tem gente que vai ser aquele que vai mais questionar. E também faz parte, né? Também precisa disso às vezes. A gente pode questionar, mas a questão é mais a forma como a gente vai questionar, a forma como a gente vai fazer isso. Eu não vou questionar porque eu quero desafiar, porque eu quero impor a minha vontade. Eu vou questionar talvez para ensinar ou para tentar mostrar que às vezes aquele jeito que as pessoas da minha família estão querendo fazer não é o melhor. Igual eu dou um exemplo até da minha casa mesmo. Na minha casa, na casa da minha mãe... Nós somos muito diferentes. Eu, minha mãe e meu irmão somos muito diferentes. Então, assim, eu já era mais assim. A minha mãe falava alguma coisa, eu ficava quietinha, eu não questionava, eu não falava nada. Mas, às vezes, eu via que aquele jeito que ela queria fazer não estava sendo o melhor, mas acabava que eu não falava nada. E depois, quando meu irmão chegou, ele já é mais assim. Ele fala assim, não, mãe, mas desse jeito não é legal, eu quero fazer desse jeito. E eu aprendi isso com ele, porque às vezes até fora de casa, as pessoas vinham falar alguma coisa pra mim, e ao invés de eu falar o que eu queria, eu ficava quieta. Eu deixava as pessoas fazendo do jeito delas, acabava que eu nem fazia o que eu queria. Então assim, eu aprendi muito com meu irmão. Meu irmão, ele é 12 anos mais novo que eu. E ainda assim, eu aprendi muito isso com ele, essa questão de eu saber o momento ali de eu também falar o que eu acho, de eu também colocar a minha vontade.
na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora. É sério isso? No, God! Deus colocou a família justamente para nós aprendermos uns com os outros também, né? Senão ele não precisaria. Eu acho que o outro ponto também que é importante é que existem famílias em que todos, né, o seu pai, a sua mãe, você, todos são cristãos. Mas existem outras famílias que pode ser que a mãe é cristã, o pai não é cristão. E independente, na família que todos são cristãos ou na família que alguns não são cristãos, todos vão falhar, né? Nós somos pecadores, nós somos falhos, então a gente precisa de ter esse olhar também de misericórdia com o nosso familiar. Então é isso, né, Adri? Acho que o nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Oi, tudo bem? Tchau. Beleza, galera. Esse foi o primeiro vídeo da tia Adri aqui. Deixem nos comentários o que vocês acharam dela. Ela é maravilhosa, né? Então, beijos pra vocês e até a próxima. Tchau! Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Gente... Espera só eu acabar de falar.